Bom demais. Estamos aqui no nosso devocional, dia 6, devocional de 6 e 7, dia 22 de janeiro. Glória a Deus. Quero ler com você o que está lá em Juízes 6, só para contextualizar você. O Juízes é o livro da Bíblia que ele fala muito de novos começos. Juízes era a época que o Senhor ele levantava pessoas para reposicionar novamente, reposicionar o povo de Israel. Se você ler o começo de cada capítulo, ele fala assim: os filhos do Senhor fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Se você ler cada capítulo, cada história, traz as atitudes de um homem ou de uma mulher de Deus, como no capítulo 5 fala de Débora. Mas a cada história que ele conta de homens que Deus levantou, no final ele fala, olha, e eles se organizaram, eles voltaram aos caminhos do Senhor, eles pararam de fazer o que era errado aos olhos do Senhor, e eles tiveram um tempo de paz. Só que quando começa a história do próximo juiz, começa dessa forma: então os filhos do Senhor, os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Sabe, o princípio da semeadura e da colheita, ele é universal, ele é muito forte. Tudo que nós fizermos, qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai ter um retorno. Seja do bom, seja para o mal. Seja do bem, seja do mal. E a história que está aqui em Juízes capítulo 6, ele fala de um homem que estava usufruindo desse princípio. Aqui no verso 11, ele diz, olha, então um anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Sabe, eu quero que você se atente a algumas coisas aqui. Gideão estava malhando trigo no lagar. O que isso significa? Os midianitas, eles eram aquele povo não que não roubavam, não saqueavam Israel por completo. Eles esperavam o tempo da colheita para ir no tempo da colheita e roubar a colheita daquele povo. Então, muitas vezes, a gente já falou sobre isso, sobre a colheita, sobre o tempo da conquista, o tempo do renovo, o tempo de usufruir daquilo que Deus está lhe dando. E às vezes a gente não consegue desfrutar da colheita que nós estamos tendo. Sabe, Gideão, ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas, que era o lagar. Por quê? Para estar escondido, para se esconder e poder usufruir daquela colheita que ele estava tendo, para os midianitas não vir e roubar aquela colheita. E muitas vezes, você, eu, a gente se encontra em um tempo às vezes de reclusão, de não querer falar nada para ninguém, de não querer usufruir daquilo que Deus está dando, de não querer desfrutar daquilo que Deus está dando, por medo de inveja das pessoas, por medo do que as pessoas vão falar. Sabe, às vezes você está sendo convidado para estar em algum lugar e você está com receio de estar lá, com medo do que as pessoas irão falar. Às vezes Deus está te dando uma bênção e por causa da sua mentalidade, você não está conseguindo desfrutar dessa bênção. Sabe quantas vezes Deus te deu algo e você falou assim, cara,
Será que eu mereço isso? Será que eu mereço isso aqui? E é justamente isso o que os midianitas faziam no tempo da colheita. Eles não tiravam a colheita do povo de Israel, eles tiravam a alegria daquela colheita. Então você precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus está te dando. E quando a gente fala de desfrutar, a gente muitas vezes não olha a fundo o que essa palavra significa. Tem gente que acha que desfrutar é só quando, sei lá, você está numa viagem internacional, quando você faz algo muito grande. Mas às vezes o desfrute que você precisa ter está no seu dia a dia. Está no olho do seu filho, está no olho da sua filha, está no olho da sua esposa, no olho do seu marido. Está na comida que Deus está colocando na sua mesa. Porque isso pode ser uma colheita que Deus está te dando. E você está o quê? Com a mente escassa, com a mente presa. Você não consegue olhar para aquilo que Deus está te dando. Você não consegue desfrutar daquilo. Você só consegue olhar a culpa. Você só consegue olhar medo. Você só consegue olhar o lado ruim das coisas. E Deus está te vendo. Deus está vendo a alegria que você coloca no seu dia a dia. Ah, Rodolfo, mas eu estou passando por muitos problemas. Deus está vendo. Ah, Rodolfo, mas a colheita não foi daquele jeito que eu queria. Mas Deus está vendo. Ah, mas o resultado não veio da forma que eu queria. O mês está quase acabando, mas eu não consegui fazer o que eu prometi. Eu não consegui alcançar o que eu precisava. Mas Deus está te vendo. Aqui fala, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho. O anjo do Senhor estava vendo. O anjo do Senhor estava vendo o que Gideão estava fazendo. Acontece que a gente muitas vezes olha da forma errada e acha que Deus ele só está conosco naquele momento que a gente entra no nosso quarto e fecha a nossa porta, ou naquele momento que está na igreja adorando a Deus. Não. Deus, Ele está te vendo o tempo todo. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você expressa, com aquilo que você coloca para fora. Não era porque Gideão estava escondido, recluso, fugido, que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo. E se Deus chegasse perto de você e falasse assim, por que você falou isso? Você não está vendo que sou eu que estou te abençoando? Por que você não muda um pouco as suas palavras? Agradece um pouco mais, olha mais para o lado positivo, olha mais para o lado bom das coisas. E aí é interessante que aqui no verso 12 fala que então um anjo do Senhor lhe apareceu. Aqui Gideão começa a ver, mas o anjo já estava vendo há muito tempo o que ele estava fazendo. Sabe, Deus está vendo há muito tempo o que você está fazendo. Deus está vendo há muito tempo coisas que fizeram e fazem com você. E às vezes está tentando tirar você de um meio, porque você não escutou o que Deus escutou. E você ainda está lutando. Você ainda está se debatendo, querendo o antigo, querendo o velho. E Deus quer te dar uma direção. Aí ele chega, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Como que Deus chama um cara que estava escondido de homem valente? Você sabe por que Deus chamou ele de homem valente? Porque Deus vê o que nós somos e não o que nós aparecemos ser. Deus ele vê aquilo que você vai ser diante dele, não aquilo que você foi diante do seu pecado, não aquilo que você foi diante das suas derrotas, não aquilo que você foi diante das suas lutas. E ele disse: o Senhor está com você, homem valente.
É como se Deus olhasse para você hoje, sabendo tudo que você está passando, e virasse para você e falasse: olha, filho meu, você é valente. Filha minha, você é valente. Eu estou te vendo. Eu sei o que você está passando. Levanta a sua cabeça, porque eu tenho agora uma direção para você. Sabe, a gente tem muita facilidade em rebaixar a nossa identidade, mediante aquilo que as pessoas pensam, falam sobre nós. Sendo que nós deveríamos fortalecer a nossa identidade todos os dias naquilo que o Senhor diz sobre nós. Deus está vendo tudo que você está fazendo, passando. E Ele te chama de valente hoje. Para você levantar a sua cabeça. Para você levantar as suas mãos e começar a profetizar dentro da sua casa, profetizar na sua vida e adorar o Senhor como você nunca adorou. Sabe? Não se renda. Não deixe que Satanás roube a alegria daquilo que Deus te deu um dia, da sua família, do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa, da sua saúde. Não deixe que Satanás coloque você acuado, preso, amedrontado. Aquilo que habita em você é muito mais poderoso. É muito mais poderoso de qualquer inveja, de qualquer palavra contrária, de qualquer palavra maldita que foi lançada sobre a sua vida. Aí Gideão ele fala: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E aqui muitas vezes eu vejo pessoas aqui, pensando: ah, mas se Deus fosse tão bom assim, não teria permitido que eu passasse por isso. É do ser humano. Isso é do ser humano. Por isso que você precisa mergulhar na palavra, ser lavado pela palavra e olhar para coisas que te trazem esperança, olhar para coisas que te trazem paz, olhar para coisas que te renovam, te alimentam, te acendem por dentro. Falar com pessoas que levantam a sua alegria, falar com pessoas que incendeiam o seu coração para falar com Deus. Deus falou: eu sou com você, homem valente. Gideão disse: se o Senhor é conosco, Deus falou no singular com Gideão, na intimidade. E ele já perguntou: se o Senhor está conosco? E ele olhou para a unidade. Você sabe por quê? Porque Deus ele vai usar pessoas que não pensam apenas em si mesmos. Valentes são aqueles que não pensam apenas em si mesmos. Deus sabia que ele podia contar com aquele homem. E ele perguntou: e aonde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. E Gideão respondeu no verso 17: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Deus, ó Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. Sabe o que Gideão fez? Primeiro, pela mentalidade dele. Primeiro, ele disse: olha, onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão quis lembrar daquele Deus que um dia ele ouviu quando ele era pequeno. Era costume do povo de Israel repassar à próxima geração. E ele cresceu com isso. Ele cresceu ouvindo um Deus que fazia maravilhas
mas com a realidade de escassez, com a realidade de aprisionamento. Talvez você escutou sobre um Deus que até hoje você não viveu grandes maravilhas nele. Mas hoje Ele está te falando, levanta a sua cabeça, mulher valente, levanta a sua cabeça, homem valente. Porque o que Ele quer fazer para você é muito maior do que você pode imaginar. O que Deus quer fazer com você é muito maior do que você pode imaginar. Gideão, ele tentou de algumas formas não acreditar naquilo que Deus estava falando. Mas ele escutou uma voz. E ele acreditou naquela voz. Aí depois ele disse que ele era o menor da casa dele. A live caiu aqui, turma, mas já voltou. E ele disse, olha, eu sou o mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Sabe? Deus ele vai te usar quando você tiver a certeza de que você não é nada. Deus ele não usa pessoas que pensam que são algo. Deus ele usa pessoas que reconhecem a sua pequenez diante dele. E que não dão desculpas, mas que dão respostas. Deus ele vai usar você, se você tiver uma mente coletiva. Se você falar assim, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou devolver tudo ao Senhor. Se você me der essa cura nessa área, eu vou usar a minha vida para curar outras pessoas. Se o Senhor me libertar disso, eu vou usar a minha vida para libertar outras pessoas. Se o Senhor me der provisão, eu vou ser provisão na vida de quem não tem. Eu quero desafiar você a fazer esse voto com Deus. Não faça, se você tiver juízo, não faça. Porque Deus ele vai começar a fazer na sua vida. Como Ele fez na minha, como Ele faz na vida da Ju. Sabe, Deus ele quer usar pessoas que não pensam apenas em si mesmas, que têm a mente coletiva. E que pessoas que não têm vazamentos para a unção que vem do alto. Pessoas onde a arrogância não habita nelas. Pessoas onde o orgulho não habita nelas. Pessoas que não vão ficar dando desculpas para Deus. Só você sabe o que você passa. Mas eu quero lembrar você, Deus está te vendo. Talvez o anjo do Senhor está sentado numa cadeira perto de você. Assim como ele estava sentado debaixo do carvalho, vendo o Gideão malhar o trigo no lagar. Eu quero motivar você, assim que a gente terminar esse momento, você dobrar os seus joelhos e pedir para que Ele apareça para você. Fala, Deus, se revele a mim. Deus, se mostre a mim. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Porque aqui Ele falou assim, ó, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Deus ele não vai te isentar da luta, mas Ele vai te dar a vitória. Ele não vai te isentar da batalha, mas Ele vai te dar força. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu acredito. Sabe, eu falava com um homem esses dias para trás, está passando por uma situação complicada, e ele expressou um medo que ele tinha da situação se agravar, ele perder alguém que ele muito ama, porque ele sempre ouviu falar de Deus, que Deus leva, que Deus dá um tempo para pessoas consertar, que Deus vem e leva logo.
Eu falei, cara, deixa eu te falar. Às vezes a gente acredita num Deus que é pior que a gente. Mas o Deus que eu acredito é aquele Deus que te limpa, te lava, te cura e te posiciona para ser uma flecha dele nessa terra. Para ser um farol na vida de outras pessoas. Faça esse voto com Deus. Se você quer tanto algo, peça a Ele como Ana pediu, quando foi ao profeta Eli. Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ao Senhor. Peça isso para Ele hoje, peça Ele para se revelar a você de uma forma que talvez você ainda não conheça Ele. Um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que vê a sua atitude em meio às lutas. E não perca a alegria da colheita. Sabe, se Deus te deu uma mesa farta, desfrute dela. Se Deus te deu um casamento, desfrute dele. Se Deus te deu uma empresa, desfrute dela. Se Deus te deu um projeto, desfrute dele. Esse é o princípio da semeadura e da colheita. Se alegre. Mude a sua mentalidade. Não dê desculpas para Deus. Dê respostas para Ele. E eu acredito que hoje Ele quer te levantar para você livrar outras pessoas, libertar outras pessoas. Deus é contigo, mulher valente. Deus é contigo, homem valente. Não é porque você está lutando que Deus não está vendo. Eu vou reforçar isso aqui. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. É isso que Deus faz na sua vida. Ele te tira de um lugar de reclusão, de escuridão. Ele te tira de um lugar, de um esconderijo. Ele vê em você coisas que nem você está vendo. Eu gosto sempre de imaginar, de ir mais além. Fico pensando nas pessoas olhando para Gideão. Às vezes estava fazendo a mesma coisa que ele, escondidas. Separando a colheitas escondidas. Quantos julgamentos. Ah, mas eu sou mais pobre de Israel, sou o menor da casa de meu pai. Talvez ele escutou isso dos amigos dele. Você nunca vai ser nada. Mas Deus diz para você, homem valente, mulher valente, levanta a sua cabeça e vá derrotar esse povo que está tirando a alegria da sua colheita. Amém? Deus é contigo. Que hoje você desfrute disso. No verso 23, ele diz que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. E lhe deu o nome de o Senhor é a paz. Ah, Jesus. Para a gente encerrar. É por isso que Deus levanta quem Ele levanta. Porque quando Ele levanta, essa pessoa edifica um altar ao Senhor. Deus diz, não tenha medo, você não morrerá. E então Gideão edifica ali um altar. Você sabe o que é um altar? É lugar de sacrifício. É lugar de entrega. Não confunda altar com púlpito. Deus não precisa te dar um púlpito. Você precisa dar um altar para Ele. É diferente. Que hoje você tenha essa mentalidade, que Ele está com você. Amém? Quero orar pela sua vida para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua doce palavra, Deus.
por essa porção que o Senhor nos trouxe, Pai, nessa manhã. Por essa mensagem, Deus, de posicionamento, de fortalecimento, de graça, de cura. Deus, que a gente consiga ver aquilo que só o Senhor está vendo, Pai, sobre nós. Eu rogo ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos abra a visão, abra essa visão dessa pessoa que está me escutando, para que ela veja, Deus, aquilo que o Senhor está vendo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que eu veja o que o Senhor está vendo. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, nessa manhã. Que nada roube a alegria da nossa colheita, Pai. Que nada roube a alegria daquilo que o Senhor está nos dando, Pai. Daquilo que um dia lançamos como semente nessa terra, Pai, e frutificou. Levanta, Deus, a luz do rosto dessa pessoa, Pai, que está me ouvindo. E lembre ela, Pai, que o Senhor está vendo. Lembre ela, Deus, que o Senhor é com ela. E que ela tem uma direção a seguir, Pai. E que a gente consiga, Deus, edificar um altar ao Senhor, dia após dia, até que o Senhor venha, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Você que pegou essa mensagem, deixa aqui o seu amém. Você que chegou no final, vai lá no Spotify, daqui a pouco já está lá para você. Muito pontual essa palavra de hoje, onde nós falamos de Gideão. E que você se lembre que Deus é contigo. Amém? Dobre os seus joelhos agora. Não saia desse lugar, não saia desse lugar de adoração, de busca, de entrega, porque Deus, Ele quer revelar algo mais para você, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada a Ele, amém e amém. Obrigado a você que esteve aqui. Amanhã a gente se encontra mais uma vez, às 6 e 7 da manhã, amém? Fique com Deus, um abraço.